Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a leitura de mais um livro. Vamos ler esse livro, O Obreiro Aprovado, O Ministério do Servo Bom e Fiel, do nosso irmão Brian J. Bost, publicada pela editora Vida Cristã. Vou estar lendo aqui a parte de trás do livro. Nós vamos aprender. Ele diz assim, ó: servir é o maior privilégio do cristão. Através do serviço é possível agradar a Deus e transmitir o poder salvador do Evangelho a outros. Neste livro, Brian J. Bost apresenta as diferentes funções e atividades do servo que se esforça em ser bom e fiel em tudo o que faz, buscando ser um obreiro aprovado por Deus. Brian é ministro do Evangelho e professor do Seminário Bíblico Nacional, isso na época que ele escreveu, né? É mestre em estudos bíblicos, ênfase no Novo Testamento, pela Abilene Christian University, nos Estados Unidos, e coautor de A Epístola de Paulo aos Colossenses e do texto A Paráfrase, Como Estudar a Bíblia, ambos publicados pela editora Vida Cristã. Brian reside no Brasil há mais de 20 anos, tendo trabalhado em igrejas nas cidades de São Paulo e Manaus. É casado com Jaqueline, com quem tem 2 filhos adultos, Bárbara e Joel. Ele já não está mais morando aqui, está morando nos Estados Unidos, mas quando ele escreveu o livro ele ainda estava morando aqui. O obreiro aprovado, abre aspas, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, fecha aspas. Tá lendo aqui rapidamente o índice para a gente ver o que a gente vai aprender aqui com esse livro agora. Índice, prefácio, depois 1, vida vitoriosa, 2, equipamento espiritual, 3, o imperativo, fazer discípulos, 4, como fazer discípulos, 5, o obreiro e sua família, 6, finanças pessoais, 7, vida de devoção a Deus, 8, como estudar a Bíblia, 9, pregação bíblica, 10, os cultos públicos, 11, a escola dominical evangelística, 12, como possibilitar o crescimento da igreja, 13, visitação, 14, aconselhamento, 15, grupos especiais, homens, casais e noivos, 16, trabalhos com crianças, jovens e solteiros, 17, obras entre parentes sociais de amor, 18, a igreja local e missões, 19, servos em vez de líderes, e 20, e último, entre aspas, dragões bem intencionados. E o último, o obreiro aprovado. Deve ser a conclusão. Prefácio. Depois de décadas de ministério ativo e diversificado, escreva este livro na esperança de equipar e inspirar outros obreiros. A igreja necessita de servos informados, dedicados e atuantes. A ideia para este livro veio de outros que me incentivaram a escrever minhas experiências e conceitos adquiridos para o bem de milhares de obreiros no país inteiro. Já dei cursos e estudos em muitas cidades sobre vários dos temas. Quase a totalidade faz parte da minha vida e ministério na igreja na 9 de julho, em São Paulo. Desejo que sirva de estímulo para que todos sejamos, abre aspas, obreiros aprovados, fecha aspas, para a glória de Deus e para a salvação de muitos.
1. Capítulo 1. Vida vitoriosa. O seguidor de Jesus aprende do Senhor para que o imite em todas as suas qualidades. Jesus declarou, abre aspas, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Fecha aspas. Lucas 6:40. A vida espiritual do discípulo segue em tudo a vida de Jesus. É necessário que haja critério e zelo na imitação do Senhor. Seguir outros ou ser displicente em relação a Jesus é semear desastre. Nas palavras de Cristo, abre aspas, pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Fecha aspas. Lucas 6:39. O obreiro de Cristo precisa cuidar bem de si mesmo. A vida vitoriosa em Cristo cumpre por completo seu alvo. Subtítulo: O primeiro cuidado é com a própria espiritualidade. Ninguém é tão espiritual que possa negligenciar os cultos e estudos bíblicos da igreja, nem devoções familiares e pessoais. Em particular, o obreiro precisa ler diariamente a Bíblia e ter tempo de oração. Além disso, é bom fazer estudos profundos de textos e tópicos e ler livros sobre temas espirituais. Meditação e reflexão são necessários, mesmo que na pressa da vida moderna poucas pessoas parem para pensar. Deve-se meditar sobre o significado de Cristo na vida prática, os motivos do serviço cristão e o efeito do ensino e pregação na vida dos ouvintes. Subtítulo: O segundo cuidado é no exemplo pessoal. Abre aspas. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignamente nenhuma que dizer a nosso respeito. Fecha aspas. Tito 2, 7 e 8. O obreiro cristão ensina com sua vida, além de suas palavras. Até sua maneira de ensinar é educativa. Exemplo e ensino são iguais, proclamando a mesma mensagem: Jesus é Senhor. Subtítulo: O ministro do Senhor somente prega e ensina a doutrina sadia de Cristo. Doutrina sadia é doutrina saudável, que faz bem e que não tem contraindicação. Ele nunca fala de si mesmo, nem prega suas opiniões. Por isso, prega com a autoridade vinda da palavra de Deus. Paulo escreveu a Tito, abre aspas, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, fecha aspas. Tito 2, versículo 1. Assim, o pregador ou professor tem segurança total na sua pregação. Abre aspas. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fecha aspas. Tito 2, versículo 15. Subtítulo: A vida do obreiro é vitoriosa, porque em Cristo, abre aspas, somos mais que vencedores. Fecha aspas. Romanos 8:37. A vida vitoriosa segue a orientação de Filipenses 4:8 para ocupar o pensamento com o que é bom e belo, que vem de Deus. Entre outros pontos, a vida vitoriosa, dois pontos. 1. É positiva ao invés de negativa, criando, fazendo e incentivando. 2. Pensa no presente e futuro, em vez do passado, abre parênteses, sem lamuriar-se, nem vangloriar-se, fecha parênteses. Abre parênteses de novo, como o presbítero que, aos
70 anos de idade, planeja mudar para o interior e começar uma nova congregação. Fecha parênteses. 3. Toma a iniciativa em vez de buscar a acomodação, abre parênteses, estando na frente e fazendo primeiro, sem conformismo egoísta, fecha parênteses. 4. É uma bênção para os outros, abre parênteses, trazendo alegria e não condenação, como se fosse um, entre aspas, policial, moral e espiritual, fecha parênteses e fecha aspas e fecha parênteses. 5. Busca comunicação, abre parênteses, compartilhando vitórias ou problemas, como Jesus fez na sua encarnação, fecha parênteses. 6. Traça alvos, abre parênteses, evitando a inutilidade de acertar no, entre aspas, nada, e sabendo que metas grandes oferecem oportunidades a Deus para agir e mostrar sua glória, fecha parênteses. 7. Age, entre aspas, como se fosse, abre parênteses, agindo como quer que seja e projetando o sucesso, fecha parênteses e abre parênteses de novo. Exemplo, entre aspas, como se fosse a última vez, para ensinar a verdade ou, entre parênteses, como se o prédio estivesse lotado, para ouvir o sermão, fecha parênteses. Subtítulo: O servo de Deus mostra seriedade em todos os compromissos. Compromisso verdadeiro com Jesus o leva a honrar seus compromissos diários. Tem palavra. Não se preparar, esquecer, furar ou atrasar são situações onde se despreza o verdadeiro compromisso para servir Cristo. Mesmo numa cultura displicente, o obreiro cristão demonstra sua consagração e sabe que o Espírito Santo é maior que qualquer contratempo. O discípulo de Cristo é, numa palavra, confiável. A serenidade em todos os compromissos honra o nome de Jesus. Iniciativa própria leva o obreiro a cumprir suas responsabilidades, mesmo sem supervisão direta ou cobrança. A consagração pessoal depende do Senhor, não dos outros. O obreiro é fiel e responsável, ainda que alguns cometam lapsos. Uma boa atitude a ser cultivada é a de encarar cada compromisso como se fosse o último e mais importante da vida. E, quanto à pregação, pregar cada vez como se o prédio estivesse lotado. Mediocridade não tem vez no serviço a Cristo. Subtítulo: O ministro de Deus avalia impessoalmente as críticas feitas. Não deixa que elas o abatem e muito menos o detenham. Ao receber críticas, ele as julga com imparcialidade, aproveitando as ideias úteis e depois esquecendo tudo. As críticas não devem prejudicar a pregação de toda a verdade, abre parênteses, mesmo contra a vontade dos ouvintes, fecha parênteses, nem tentar o obreiro a vingar-se com agressividade contra os críticos. Entende que o problema mais reside no crítico e não nele, o criticado. Subtítulo: O cônjuge e a família são alvos primários do ministério do obreiro e seus principais aliados. A esposa é a melhor amiga e colega do serviço. Os filhos devem crescer entendendo a glória e o sacrifício do serviço a Cristo. É importante colocar o trabalho como algo de que toda a família participa. Não adianta tentar salvar o mundo e, por ausência e descuido, perder a família. A família do obreiro valoriza o serviço no reino. Conclusão: cuidados consigo mesmo deixam o obreiro cristão em condições favoráveis para cumprir seu ministério. Descuidos o fazem, entre aspas, cair no barranco.
e, pior, provocam a queda de outros. Quando Jesus morreu na cruz, disse, abre aspas, está consumado, fecha aspas. Seus discípulos devem imitá-lo até o fim, vivendo e trabalhando de tal forma que possa também dizer, no término de sua vida e no fim de cada dia, abre aspas, está consumado, fecha aspas. Assim declarará como Jesus ao Pai, abre aspas, eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, fecha aspas. João 17, 4. Subtítulo: Pensamento sobre o sucesso. O sucesso do trabalho espiritual não se expressa por números, mas por aprovação divina. O que Deus quer não são trabalhos bem-sucedidos aos olhos humanos, mas servos fiéis. Desde que o Senhor é quem dá o crescimento à obra, será sempre inútil o obreiro ficar eufórico ou desanimado com resultados imediatos. A ânsia de ver resultados, muitas vezes, deturba o belo trabalho de Deus, abre parênteses, que nem sempre aparece aos homens, fecha parênteses. As seguintes frases de Paulo esclarecem a avaliação dos trabalhos espirituais, abre aspas. O crescimento veio de Deus como cooperadores. O que se requer de despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, não desanimamos, andamos por fé e não pelo que vemos, fecha aspas. 1 Coríntios 3, 6, 9, 4, 2, 2 Coríntios 4, 7, 16 e 5, 7. Marcas de sucesso são a influência espiritual e o caráter do obreiro. Além do seu ministério fiel, sua esposa e filhos o complementam e completam, participando da mesma espiritualidade. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai para o segundo capítulo, que fala equipamento espiritual. Espero que você esteja gostando agora desse novo livro, desse novo assunto. Compartilhe com mais pessoas para que todos nós possamos ser um obreiro aprovado. Se você também quiser um estudo pessoal ou pelo WhatsApp, me inscreva. Meu e-mail é ronaldozm@gmail.com. Terei a maior satisfação em estar estudando a Bíblia com você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?